Fala aí pessoal, o canal Física 2.0 tá na área novamente. Eu sou o professor Davi Oliveira e nesse vídeo você vai acompanhar a resolução da prova da EEA 2020.1, tá legal? Questão teórica a gente vai fazer na tela, vou botar na tela, a gente lê e já resolve, tá? Questão de conta a gente resolve aqui no quadro, o quadro já está pré-preparado para a gente começar todas as questões da parte de física, questão de número 73, vamos embora começar. Beleza, galera? A questão fala o seguinte, a figura representa dois vasos comunicantes em que há dois líquidos immiscíveis. Immiscíveis, pessoal, são líquidos que não se misturam, tá legal? Em repouso, a parte superior de ambos os vasos é aberta e está sujeita à pressão atmosférica. Os pares de pontos AB, CD, EF e GH pertencem a diferentes retas paralelas à horizontal. Pode-se afirmar corretamente que as pressões nos pontos pode marcar a letra C sem medo. G e H são iguais. Sabe por quê, pessoal? Porque quando eu tenho dois pontos que estão assim, no mesmo nível horizontal, e eles estão no mesmo líquido, eles suportam a mesma pressão. Questão muito tranquila desde que você tenha visto essa matéria de vasos comunicantes, ou pelo menos tenha visto o Teorema de Stevens, que fala disso. Uma das consequências do Teorema de Stevens é justamente essa. Caso você esteja começando a caminhar nessa matéria agora, recomendo aqui a minha playlist. Aqui no canal tem isso tudo explicado passo a passo. Confere lá a minha playlist de hidrostática, tá legal? Gabarito letra C. Passando aí para o lado, pessoal, questão de número 74. Um vetor de intensidade igual a F pode ser decomposto no sistema cartesiano de tal maneira que a componente Fx, que corresponde à projeção do eixo das abscissas, ou seja, no eixo x, tem valor igual a raiz de 3 sobre 2, que multiplica Fy. Ou seja, Fx é igual a raiz de 3 sobre 2, Fy. Sendo Fy a componente no eixo das ordenadas. Portanto, o cosseno do ângulo alfa formado entre o vetor, que é o cosseno de alfa, tá, pessoal? Presta muita atenção nisso, anota isso, o que você está procurando é o cosseno de alfa. Formado entre o vetor f e a componente fx, vale. Beleza, galerinha? Volta para cá, prepara aquele cafezinho, né, Davi? Isso, e vamos atacar aqui a questão de número 4, estamos apenas começando. Dado da questão, cosseno de alfa é o que a gente precisa achar no final das contas. Essa figura não estava na prova, ela só está aqui para ajudar vocês, tá? Caso você queira fazer sozinho, essa figura vai te dar uma ajuda, tá legal? Tá bom, professor, vamos colocar para fora aqui, tirar da cachola tudo que a gente sabe sobre vetores, né? Vamos sim, vem para cá comigo. Fx, professor, Fx é o vetor f vezes cosseno alfa, exatamente. Fy, professor, é o vetor f vezes seno de alfa. E como esses dois caras formam 90 graus, tá legal? Essa aqui é a hipotenusa disso, professor. Isso, f ao quadrado é igual a fx ao quadrado mais fy ao quadrado, tá legal? Esses dois caras estão formando 90 graus. Eu posso trasladar esse vetor para cá, uma boa. E aí vocês conseguem ver que eu tenho dois catetos e aqui é a hipotenusa, tá legal? E assim a gente finaliza. Assim como o cosseno e o seno, o cosseno desse ângulo é o cateto adjacente sobre a hipotenusa, tá legal? E a mesma coisa o seno, tá? Beleza, professor? Para quem não viu vetores ainda, galera, aqui no canal, não tem como você ir para essa prova sem ter visto vetores, entende? Toda a prova da EA tem uma ou mais questões de vetores, tá legal? Não tem, né, professor? Não. Confere isso aqui no canal, tem explicado isso aí passo a passo. Falou? Bom, para você que quer fazer sozinho ou sozinha, o momento é esse. Cai para dentro aqui. É claro, pessoal, isso aqui é uma questão difícil, sabe? Não é bobinha, não. É o tipo de questão que na hora da prova você pula e vai buscando questões mais bobinhas, questões mais diretas, mais fáceis, como a questão de número 73. Essa aqui, ó, super simples. Essa é mais ou menos simples. Você pega as questões bobinhas primeiro. Sobrou tempo, você volta para fazer uma trolha dessa aqui. Tá legal? Mas aí em casa não. Em casa aí você tem que praticar, né? Então em casa você de forma tranquila, sem pressa, tá legal? Vai brincando aqui com as letras, substituindo uma coisa na outra, testando coisas até achar o cosseno de alfa no final da história. Tá legal? Vamos lá, professor. Vamos resolver esse Pitágoras aí. Vamos embora. Deixe-me só escrever aqui. A gente quer o cosseno. Então, cosseno de alfa é igual a fx sobre f. Beleza? No final das contas eu quero isso. E o f, professor? Vou tirar daqui, né? Esse f vai vir daqui? Vai sim. Vamos lá. F ao quadrado, tá legal? Vai ser igual a fx ao quadrado, beleza, mais fy ao quadrado. O fy eu vou tirar daqui, foi o dado da questão, só preciso isolar ele, tá? Tá isolado o fx, vamos isolar o fy. Passo 2 para lá, 2 fx é igual a raiz de 3 fy, tá? E agora passa a raiz de 3 para cá, 2
Fx sobre raiz de 3 é igual ao Fy, tá bom? E essa porcaria toda aqui, professor, a gente vai encaixar aqui, vai. E já sair levando ao quadrado, que é da fórmula, né? 2 ao quadrado, 4, Fx2 sobre raiz de 3 ao quadrado é 3. Beleza. Tira um MMC aqui já, né? E vem para aqui para baixo, linha de baixo, hein? F ao quadrado, aí MMC aqui entre 3 e 1 é 3 mesmo. 3 vezes 1, 3, mais 4, 7. 7Fx2, tudo sobre 3. Tira a raiz lá agora, F é igual a raiz de 7. O 7 não sai da raiz, o Fx sai da raiz, tá? Já estou tirando a raiz, tá, pessoal? Sobre a raiz de 3, tá bom? Então, esses dois não saem de dentro da raiz, o Fx sai porque está elevado ao quadrado. Falou? Professor, acabou a questão. Acabou. A gente pega isso aqui, encaixa aqui, finaliza. Vamos lá. Cosseno de alfa é igual a Fx dividido por F. No lugar de F, a gente bota essa brincadeira toda aí. Raiz de 7, que multiplica Fx, tudo isso sobre a raiz de 3, corta Fx com Fx, aqui virou 1, aquela brincadeirinha, né? Repete a primeira, multiplica pelo inverso da segunda, então repete 1, cosseno de alfa é igual a 1, vezes, aí raiz de 7 sobre raiz de 3, inverte, né, professor? Isso, é raiz de 3 sobre raiz de 7, tá? A resposta seria essa, raiz de 3 sobre raiz de 7, ou raiz quadrada de 3 sétimos, tá? Ou você pode fazer aqui, né, multiplicar por raiz de 7 em cima e embaixo, numa boa. Só para deixar do jeito que a prova quer, tá? Então, multiplicando aqui, raiz de 3 vezes 1 é raiz de 3 mesmo. Raiz de 3 vezes raiz de 7, raiz de 21, perfeito? Dividido por raiz de 7 vezes raiz de 7, que é 7, tá? E essa aqui é a nossa resposta. Vê se você quer printar essa tela aqui, tá legal? Deixa eu ficar desse lado do quadro. Aí você vê se você quer fotografar essa tela, que eu já vou botar a questão de número 75. 76 é de conta, mas 75 não, é teórica. Vamos embora, leitura da questão na tela. Um sistema de freio é composto de uma tubulação na horizontal preenchida por um fluido homogêneo e incompressível. Nesse sistema, em uma das extremidades está o êmbolo com seção transversal D1, de diâmetro D1. E na outra extremidade, outro êmbolo de seção transversal de diâmetro D2. Uma força de módulo F1 aplicada pelo motorista sobre a seção de diâmetro D1 resulta em outra força maior e de módulo F2, presta muita atenção nisso, pessoal, F2 tem que ser maior que F1, tá legal? Aplicada sobre o diâmetro D2. O sistema de freio não possui vazamentos e funciona a uma temperatura em que não há formação de bolhas no fluido. Logo, considerando um instante inicial em que F1 é aplicada e o fluido ainda em repouso, para que o sistema de freio funcione como descrito, pode-se afirmar corretamente que... Então, basicamente, é você aplicar aí o princípio de Pascal, nada a ver. Isso, mais uma questão de hidrostática nessa prova, com certeza. F1 sobre a área 1 é igual a F2 sobre a área 2. A área 1 deve ser maior ou menor do que a área 2. Se você tiver dificuldade de ver isso com as letras, atribui valores, cara. Pensa com números, sabe? Finge que o F1 vale 10 newtons. Beleza, professor. E a área 1? A área 1 vai ser 1 metro quadrado. Show de bola, Davi. O que acontece? Se eu coloco na área 2 o dobro, 2 metros quadrados, que resposta que eu acho para F2? Professor Davi, cara, vai dar 20, né? Só multiplicar cruzado, você vai achar F2 igual a 20 newtons. Perceba que a área 2, sendo maior que a área 1, eu tenho uma força F2 maior que a força F1, que é o que eu quero. Resposta letra A, D1 deve ser menor que D2, ou em outras palavras, D2 deve ser maior que D1, a área 2 deve ser maior que a área 1. Tá bom? Letra A é o gabarito, pode marcar. Questão de número 76, meu povo, vamos para cima. Um sistema de arrefecimento deve manter a temperatura do motor de um carro em um valor adequado para o bom funcionamento do mesmo. Em um desses sistemas é utilizado um líquido de densidade 1000, 10 elevado a terceira kg por metro cúbico e o calor específico de 4.200 joules por kg grau Celsius. Durante a troca de calor, o volume do líquido em contato com o motor é de 0,4 vezes 10 elevado a menos 3 metro cúbico a cada segundo. Sublinha isso aí que é importante pra gente. A cada segundo, professor, é em um segundo, né? É isso aí. E a temperatura inicial e final do líquido é, respectivamente, igual a 80 e 95 graus Celsius. Então, a gente já sabe que a variação de temperatura, o nosso delta-teta da história, é de 15 graus Celsius, né, professor? Isso. Considerando que esse volume de líquido está em repouso durante a troca de calor, a potência fornecida à água em watts é... E aí estão as nossas opções. Beleza, galera? Volta para cá. Dados da questão em preto, bem aqui adotados. Professor, quero tentar fazer sozinho. Me ajuda aí. Tá, ó. Você precisa lembrar o seguinte, a potência, pessoal, potência é igual à quantidade de calor, ou seja, a energia térmica,
dividido pelo intervalo de tempo. E você nem precisa esquentar a cabeça com esse intervalo de tempo. Preciso não, professor? Não, foi o que eu falei para você sublinhar no texto. O intervalo de tempo é a cada 1 segundo. Professor, esse tempo é 1 segundo? É. Eu preciso botar esse 1 aqui embaixo? Não, tá vendo? Não preciso. E essa quantidade de calor, como é que eu calculo? Professor, que macete? MC delta teta. A questão já te deu o delta teta, já te deu o calor específico e essa massa ela não deu, mas ela te deu condições de achar essa massa. É só você lembrar que massa é igual a densidade vezes volume, né, professor? Isso, cara. Massa é igual a densidade vezes volume. Aí repete o calor específico, repete o delta teta, finaliza a questão, chega no final. Davi, cara, é uma questão assim que a conta não é uma questão bobinha assim em termos de conta, né? Isso. O que você precisava ter inicialmente é o raciocínio de qual fórmula usar e como ir trabalhando esses detalhes aqui, tá legal? Para quem já estudou potência aqui no canal, isso não é novidade, tenho certeza que o cara conseguiu finalizar numa boa. Vamos embora! Deixa eu ver, a densidade então vale 10 elevado à terceira, vamos lá, 10 à terceira igual, vezes, o volume é 0,4 vezes 10 elevado a menos 3, vezes 4.200, vezes 15, beleza. Aí agora é só multiplicar isso aí tudo, corta esse 10 elevado a mais 3 com 10 elevado a menos 3, corta um zerinho daqui com um zerinho daqui, show de bola, sobrou aqui 4 vezes 15 dá 60, vezes 420. Aí agora é só ver quanto dá 60 vezes 420 e marcar a resposta certa. 2 vezes 6 dá 12, 4 vezes 6, 24 com 1, 25, mais 2 zeros, 25.200 watts. Tá legal? Essa é a nossa resposta. Questão de número 77 não está aqui, então é teórica. Acompanha aí a leitura da questão. É comum, na termodinâmica, utilizar a seguinte expressão: P1V1T1 igual a P2V2T2. Nessa expressão, P, V e T representam respectivamente pressão, o volume e a temperatura de uma amostra de gás ideal. Os números representam os estados inicial 1 e final 2. Para utilizar corretamente essa expressão, é necessário que o número de mols ou de partículas do estado final seja potinho, 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 do estado inicial e que a composição dessa amostra seja potinho, 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 nos estados final e inicial. Assinale a alternativa que completa corretamente as lacunas na frase acima. Então ele quer saber se o número de mols tem que ser o mesmo, se tem que ser diferente, né, professor? Isso, e a mesma coisa a composição desse gás. Pessoal, quando a gente trabalha assim com essa fórmula, P1V1T1, P2V2T2, às vezes a gente nem sabe que ela vem lá da equação de Clay-Perron, sabe? É mesmo, professor? Isso, que é PV igual a nRT. Então, P1, esse PV e esse T já aparece lá, basta você colocar isso que está multiplicando, passa para o outro lado dividindo e deixa o NR sozinho. Então fica assim, P1V1 é igual a NR que multiplica T1. Em outras palavras, P1V1T1 é igual a NR, onde R é a constante dos gases ideais e N é o número de mols. Então, professor Davi, cara, o N é o mesmo para os dois? É sim, cara, o número de mols é o mesmo. E eu quero que vocês percebam que é a mesma amostra de gás, tá legal, pessoal? Você não trabalha com dois gases diferentes, não, não, não. Você trabalha com a mesma amostra de gás, ou seja, você trabalha com gás que tem a mesma composição, tanto no início como no final, tá legal? É por isso que o gabarito da questão é a letra A, o mesmo e a mesma. Questão bem tranquilinha, assim como essa de número 78 também é bem tranquilinha. Vira e mexe, cai uma questão assim de transmissão de movimento. Nessa prova da EA, eles trocam ali só os valores dos raios e de uma das frequências para pedir a outra que está faltando, né, professor? É isso aí. Questão de número 78 fala o seguinte: o movimento de rotação de uma polia de raio igual a 20 centímetros é transferida a outra de raio de 5 centímetros por meio de uma correia que não desliza conforme o desenho. Como a polia maior gira com uma frequência igual a 400 rotações por minuto, então eu já sei que o R da polia maior é 20 centímetros e a frequência da polia maior é de 400 RPM, né, Davi? Isso. Então eu vou chamar a polia maior de R1 e a frequência dela de F1, tá bom? A frequência em RPM da polia menor é... Aí a polia menor, o raio vai ser R2 e o F2 é o que eu estou procurando. Tá legal, meu povo? Vem pra cá. Questões assim muito tranquilas, é só você lembrar o seguinte, pessoal. Essa regrinha básica aqui, olha. R1 vezes F1 é igual a R2 vezes F2. Vira e mexe, aparece uma questãozinha dessa nessa prova, tá legal? R1 vezes F1 igual a R2 vezes F2. R1 já foi dado, F1 também. R2 é o 5 e o F2 é o que eu estou procurando no final das contas, tá legal? Tá bom, professor. Esse 2 tá horrível, gente do céu. Tá bom, professor, vamos embora então, vamos sim. No lugar do R1 eu vou botar esse 20. Ele já está em centímetro, eu posso deixar em centímetro porque o R2 também está em centímetro. Não tem problema nenhum.
F1 está em RPM, mas eu quero F2 também em RPM, então não precisa converter nada. É só botar o 400 aqui e finalizar a questão, seguir para o abraço e para a próxima, tá legal? Beleza, Davi, cara, só 8 mil, né? 20 vezes 400 dá 8 mil, igual a 5 F2. F2 é igual a 8 mil dividido por 5, tá legal? 80 por 5 dá 16, mais 2 zeros, 1.600 RPM. Caso você quiser simplificar aqui em cima, não tem problema nenhum. Por 5 dá 1, por 5 dá 4, 4 vezes 4, 16, 1.600, tá legal? Questão de número 78 está aqui, essa é a 80, então a 79 é teórica, questão na tela, vamos lá. Gente, questão de número 79 é uma das questões mais tranquilas nessa prova. No estudo da óptica, a miopia, a hipermetropia e a presbiopia são considerados defeitos da visão que podem ser corrigidos utilizando as lentes corretas para cada caso. Dentre as alternativas a seguir, assinale aquela que apresenta, respectivamente, conforme o que foi descrito no texto, a lente correta em cada caso. No caso da presbiopia, considere que antes de ocorrer o defeito, a pessoa tinha uma visão normal. Galera, só de saber que a correção de miopia é feita com lente divergente, tu já conseguia aí meio que... É praticamente o gabarito da questão, sabe? Porque, veja, acompanha comigo, tem que começar com divergente. Correção de miopia é feita com lente divergente, o candidato tinha que saber isso, tá? Aí letra A não é, letra C não é. Ou é letra B ou é letra D. Só que na letra B, B de bola, a alternativa diz que é divergente e divergente. Não, gente. Se a correção de miopia é feita com lente divergente, a correção de hipermetropia é o contrário, né, pessoal? É feita com lente convergente. Exatamente, cara. Gabarito letra D de dado, tá bom? Divergente, convergente e convergente. Falou? Beleza, galera. Agora a gente vai ver a questão de número 80. Na minha opinião, uma das grandes surpresas nessa prova, porque prisma não é uma matéria recorrente na ERA, né, professor? Não, né, não, cara. E muitos alunos falaram comigo depois: professor, caiu refração, cara. Pô, legal, consegui acertar assistindo a tua revisão, coisa e tal, no teu simulado. E aí, quando eu bati o olho na questão, eu falei, meu Deus do céu, uma questão de prisma. Tinha algo a mais para fazer no final e isso acabou derrubando muitos candidatos. Vamos lá, vamos fazer a questão. Num prisma óptico, define-se que o valor do desvio mínimo ocorre quando o ângulo de incidência na primeira face é igual ao ângulo de emergência na segunda face. Então ele está te falando que tem um prisma, esse prisma é do tipo que tem desvio mínimo e ele já dá a dica. O I1 é igual ao I2, o ângulo de incidência na primeira face é igual ao de emergência na segunda face. Admitindo um prisma imerso no ar, no qual se tenha desvio mínimo e que seja constituído de um material transparente de índice de refração igual a raiz de 2, qual o valor em graus do ângulo de abertura, ou também denominado ângulo de refringência, quando um raio de luz monocromática emerge na segunda face com um ângulo de emergência igual a 45 graus. Adote o índice de refração do ar igual a 1. Beleza, pessoal? Volta para cá. Essa figura não estava na prova, não. Coloquei aí só para ajudar a gente, tá bom? Então esse é o prisma, tá legal, pessoal? Em condição de desvio mínimo, I1 é igual a I2, I2 já foi dado, tá? N do A e N do prisma também foi dado. O que eu preciso saber para começar, Davi? Só a lei de Snell, só isso, tá? Eu vou calcular esse R aqui, tá? Aplicando a lei de Snell fica assim, olha. O N do prisma vezes o seno de R, tá legal? N do prisma vezes o seno de R vai ser igual ao N do ar vezes o seno de I2, tá? Então, aplicando aqui a lei de Snell para essas duas partes do prisma, tá? N do prisma vezes seno de R, essa parte de dentro do prisma, é igual a N do ar vezes o seno de I2. Falou? Beleza, professor. Depois que eu calcular a lei de Snell, eu vou achar esse cara aqui, o R. Sim, sabendo o R, pessoal, aí não era para marcar já a resposta não, entende? Muita gente fez isso. Ele quer esse ângulo aqui, ó. Esse ângulo de abertura aqui. Caramba, professor, maldita essa questão, hein? Essa aí veio para derrubar mesmo, cara. Pouca gente estuda prisma, não é um tema recorrente nessa prova. E cara, para lembrar disso ainda. Esse ângulo aqui, pessoal, na condição de desvio mínimo, esse ângulo A, esse ângulo de abertura, ele é igual a 2R. Então, quando eu souber o R, eu ainda multiplico por 2 para depois marcar a resposta certa. Vamos embora, então? O N do prisma é raiz de 2 vezes o seno de R. Isso vai ser igual ao N do ar, que é 1, vezes o seno de I2, que é o seno de 45 graus. Raiz de 2 sobre 2. Raiz de 2 morre com raiz de 2, tá legal? Qualquer coisa vezes 1 é ela mesma, então o seno de R é igual a 1 meio, né, professor? Isso. Então, se o seno de R é 1 meio, então R é 30 graus, né, David? Isso, porque o seno de 30 é 1 meio.
Aí muita gente foi lá e, pô, marcou 30, né, Davi? Puxa vida, tristeza no coração que deu depois. E aí, Davi, então o ângulo de abertura não é 30 não, cara, é 2 vezes A, isso, cara. O que a questão que é isso aqui? A é igual a 2 vezes 30, 60 graus. Deixa eu sair mais uma vez, da frente desse quadro. Printa essa tela aí que eu vou ter que apagar isso tudo pra gente continuar. Beleza, moçada? Volta pra cá então. Nessa parte a gente vai atacar a questão de número 81, 82, 83, 84, 85 e 86 que vai ser na tela. Nessa parte, pessoal, todas essas questões aqui, ó, são questões bem tranquilas, questões bobinhas, questões clássicas e bem diretas. São questões que costumam aparecer nessa prova o tempo todo. São questões clássicas e tranquilas. São aquelas questões que você não pode errar, né, professor? Não. Óptica geométrica, esses princípios iniciais, Torricelli, lei de Hooke aqui, ó, aplicações das leis de Newton, plano inclinado, tudo isso tem aqui no canal. De graça, é só você aproveitar, cara. Só depende de você, tá legal? Questão de número 81 na tela. Um aluno resolveu colocar em prática uma atividade que aprendeu quando estava estudando reflexão no espelho plano. Conforme o desenho, colocou o espelho plano de pequenas dimensões e espessura desprezível, com a face espelhada voltada para cima a 4,5 metros de um poste e conseguiu determinar a altura do poste em 5,1 metros. Sabendo que o estudante tem uma altura da base dos pés até os olhos de 1,70 m, qual a distância x em metros que o aluno teve que ficar do espelho para enxergar o reflexo da extremidade superior do poste? Beleza, galera? Volta para cá. Se você quer finalizar a questão sozinho, o momento é esse, tá bom? Semelhança de triângulos, né, professor? É isso aí. Você escolhe aqui que você quer trabalhar com 1,70 sobre x, 5,1 sobre 4,5, ou você vai jogar aqui 5,1 sobre 1,7, 4,5 sobre x, tanto faz. Tudo isso vai te jogar na mesma resposta, tá legal? E eu vou atacando daqui também, vamos lá. 1,7 sobre x é igual a 5,1 dividido por 4,5. O candidato que conseguiu enxergar, cara, eu sei que é difícil enxergar isso às vezes, principalmente na hora da prova, né? Que 3 vezes 17 é 51, velho. Porra, ele ganhou muito tempo, sabe? Ele concluiu, ele agilizou cálculos e conclusões. Porque 17, pessoal, vezes 3 vezes 7, 21, tá? Isso dá 51. O que eu tô querendo dizer? Que 1,7 e o 51 são divisíveis, né, professor? Com certeza, cara. Por 1,7 dá 1, por 1,7 dá 3. 3 vezes x, 3x. 4,5 vezes 1, 4,5. E dividir 4,5 por 3, pessoal, é como se eu tivesse dividido 45 por 3, né? Dá 15, né, professor? Isso. 4,5 por 3 dá 1,5, tá legal? Pode marcar aí, 1,5 é a nossa resposta. Questão de número 82, vamos ler a questão Torricelli. Cara, como eu falo para esse povo, gente, Torricelli é importantíssimo. Tem até uma playlist aqui no canal chamada Especial Torricelli, porque é cobrado em tantos concursos. Cai o tempo todo na prova real, o pessoal sempre erra. Vamos lá, vamos ver a questão, olha só. Um corpo de massa igual a m é lançado verticalmente para baixo do alto de um prédio com uma velocidade inicial v0. Desprezando a resistência do ar e adotando o módulo da gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado, o corpo percorre uma altura de 40 metros até atingir o solo com uma velocidade final de 30 metros por segundo. O valor em metro por segundo da velocidade inicial é... Beleza, pessoal? Volta para cá então. Torricelli, né, Davi? Isso, cara. Dá para você fazer por conservação da energia mecânica, caso você queira praticar um pouco mais. Tenta fazer por energia mecânica também, conservação da energia mecânica, que dá para chegar no final também, tá? Mas por Torricelli é mais rápido, mais direto, tá? Você já tem a velocidade final, não sabe a velocidade inicial, G é 10 e a altura, ou ΔS, caso você prefira chamar de ΔS, a altura vale 40. Você aplica a Torricelli e calcula esse V0. Ainda que você não souber, eu sempre falo pro pessoal, galera, tá lendo a questão, tenta imaginar a coisa acontecendo de verdade, sabe? Algumas questões, tenta imaginar aquilo realmente acontecendo. Que às vezes, e fica de olho nas opções, sempre de olho nas opções. Numa dessa aqui é um exemplo clássico disso. A velocidade final, eu peguei esse piloto, lancei ele para baixo. Pum, pum, lançou, né, Davi? Isso. Joguei ele para baixo. Ele saiu da minha mão com uma velocidade. E é óbvio que quando ele chegar lá embaixo, eu lancei ele, né, Davi? Isso. Quando eu lanço ele para baixo, quando ele chegar lá embaixo, ele vai ter uma velocidade maior do que saiu da minha mão, entende? Porque a gravidade está acelerando isso, né, Davi? É óbvio, cara. Onde você está querendo chegar, Davi? Nas opções, pessoal. O notebook está aberto aqui. Opção C, 50. Opção D, 100. Não tem como. Vê se você entende. Galera, não tem como, cara, eu lançar um piloto para baixo, ele sair da minha mão com 100 metros por segundo e chegar lá embaixo com 30. Entende? É meio incoerente isso, né, Davi? Cara, é muito, velho. Se eu lanço isso aqui para baixo e ele já saiu com, por exemplo,
20 metros por segundo da minha mão, ele vai bater no chão com uma velocidade ainda maior, né, Davi? Cara, porque a gravidade vai acelerar ele enquanto ele cai, cara. Então você jamais poderia marcar numa questão dessa 50 ou 100, porque aí você está totalmente perdido no que está acontecendo, né, professor? Ainda que eu não soubesse qual equação usar, só de pensar no que está acontecendo, eu fico entre a A e a B, que é 5 e 10. Porque ele saiu da minha mão com uma velocidade menor, né, Davi? Isso. E bateu lá embaixo com uma velocidade maior. É isso que eu estou falando para você, tá? Vamos finalizar? Aplica a Torricelli aí, depois você me conta se conseguiu. V quadrado é igual a V0 quadrado mais 2 vezes G vezes H, ou ΔS, caso você queira, tá? Velocidade final ao quadrado, já vou elevar ao quadrado, tá, pessoal? 30 ao quadrado, 900, tá bom? É igual a V0 ao quadrado mais 2 vezes 10 vezes 40. Isso aqui dá 400 vezes 2, 800. Traz para cá trocando o sinal, tá bom? Então isso aqui dá 800, mais 800 vem para cá, menos 800, 900 vezes 800 é igual a V0 ao quadrado. Agora é só subtrair esses dois, dá 100. E qual é a raiz de 100? Professor, a raiz de 100, cara, é 10, né? Isso, cara. Então o meu V0 é igual a 10 metros por segundo. Falou? Questão de número 83, lei de Hooke. Isso aqui já caiu outras vezes, muito tranquilo. A banca quer só ver se o aluno consegue identificar que quando eu penduro esse cara aqui numa mola, né, e ele está ali em equilíbrio, beleza, professor, a força-peso que puxa isso para baixo é igual a força elástica que está suportando isso para cima, né? Isso. Igual a força-peso com a força elástica, finaliza a questão, depois marca a resposta certa, tenta fazer sozinho ou sozinha, tá bom? Questão na tela. 4 molas ideais A, B, C e D com constantes elásticas respectivamente. 20, 40, 2.000 e 4.000 Nm por metro. Estão presas separadamente ao teto em um laboratório por uma de suas extremidades. Dentre as 4 bolas, determine aquela que, ao ser colocado um corpo de massa igual a 40 kg na sua extremidade livre, sofre uma deformação de 20 centímetros. Considere que a aceleração da gravidade é 10 e as molas obedecem à lei de Hooke. Duas coisas importantes, pessoal. Se a massa desse cara é 40, você tem que saber que o peso dele é 400, né, Davi? Isso, com certeza. E essa distância não pode ficar em metro. Está em centímetro, Davi, passa para metro, né, professor? Sistema internacional. Não pode dar mole nisso, não. Não. Beleza, galera? Vem para cá, então. Vamos igualar aqui a força-peso com a força elástica e finalizar o exercício. Então, a força elástica vai ser igual ao peso, né, professor? Isso. E o peso é massa vezes gravidade. Eu já sei que é 400 Newton, porque eu multipliquei 40 vezes 10, ok? E a Fel, como é que a gente calcula? É fácil, pessoal. Fel é igual a Kx. K é a constante elástica que eu estou procurando e X é essa deformação, que não pode estar em centímetro, tem que estar em metro. Depois você confere essa aula lá em lei de Hooke, está em aplicações das leis de Newton, tá? K, então, professor, vai ser igual a 400 dividido por X, que é 0,2. Isso, completa com 0 em cima, cortei a vírgula, é regra básica de divisão, né? 4.000 dividido por 2 dá 2.000 Newton por metro. Nosso gabarito, então, é o C, tá legal? É a constante Kc aqui, é o C da história, tá legal? Questão de número 84, recebi muitas mensagens do pessoal falando através do Instagram e tal, falando comigo, professor, lembrei das tuas dicas lá de plano inclinado. Isso, plano inclinado tem aqui no canal também, tá? Tem uma playlist completa aqui de plano inclinado e eu dou justamente a dica para esse exercício, que é quando você tem um bloco, ele está em repouso no plano inclinado e a tangente desse ângulo é justamente igual ao μ, o coeficiente de atrito estático, tá bom? Vamos ler a questão rapidinho e finalizá-la aqui, que a gente já ataca a questão de número 85. Vamos lá. Um corpo de massa M está apoiado sobre um plano inclinado que forma um ângulo de 30 graus em relação à horizontal, conforme a figura a seguir. O valor do coeficiente de atrito estático que garante a condição de iminência de movimento desse corpo é... Beleza, galera. Então depois, caso você nunca tenha visto isso, tá bom? Esse μ estático, ele é igual a tangente de 30. E a banca queria ver se você tinha estudado essa relação aqui, tá? Se você nunca viu isso, depois você tá... Por todas essas playlists que eu tô falando, eu vou deixar aqui embaixo na descrição, tá bom? E aí depois você confere lá a tangente de 30, então, o μ estático vai ser igual a raiz de 3 sobre 3, professor. Isso, cara. Aquele tipo de questão que é só olhar, marcar e já partir para a próxima. Questão de número 85, aplicações das leis de Newton. Questão de bloquinho, super clássica. Vamos embora, vamos ler a questão. No sistema apresentado na figura, tem-se dois corpos A e B ligados por um fio ideal, sendo que a massa do corpo A vale 20 kg. Pessoal, se a massa dele vale 20 kg,
já sabemos que o peso, né, já que G é 10, já sabemos que o peso vale 200 newtons, tá legal? Quando o sistema é abandonado a partir do repouso, isso é importante, o sistema é abandonado a partir do repouso. A base do corpo A leva 5 segundos para tocar o solo. Aí você olha para a figura, vê que o corpo A está pendurado. Entre o corpo A e o solo nós temos 25 metros. Ou seja, a gente tem a distância, o nosso ΔS de 25 metros, e já temos o tempo de 5 segundos. Já já isso vai ser importante para a gente finalizar a questão. Determine, respectivamente, o valor em quilo da massa do corpo B e o valor em newton da força de tração no fio F, após o sistema ser abandonado. Considere o fio e a polia ideais, despreze qualquer forma de atrito e adote o módulo de aceleração da gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Beleza, moçada? Volta para cá então. Questão de número 85, você começa desenhando os bloquinhos, nada a ver. Isso. Questão clássica de lei de Newton, começa desenhando e representando as forças que atuam nos bloquinhos, tá? Para baixo aqui no A, nós temos o peso do A, que vale 200, e a tração no fio. E no bloco B, peso normal se anulam, né, professor? Isso, cara. E temos aqui a força de tração, tá ok? O que você precisa para finalizar a questão? Duas coisas. Precisa lembrar um pouquinho de movimento uniformemente variado. Essa é a equação do move, aquela equação grandona. S é igual a S0 mais V0T, né, professor? Isso. Se eu não me engano, na minha aula 2 de move, eu falo justamente sobre isso aqui. Gente, é muito importante você saber trabalhar com a fórmula do move, com esse ΔS da frente, por isso é muito útil para diversos concursos, tá? E na maioria das questões, 99% das questões, poxa, professor, já sei, a velocidade inicial é zero porque ele partiu do repouso. Isso acontece muito. Aí essa fórmula grandona fica desse tamanho. ΔS vai ser igual a AT ao quadrado sobre 2. Falou? Agora é só finalizar. Vamos lá. Para a gente calcular a aceleração, eu venho daqui. E sabendo a aceleração, eu finalizo a questão. ΔS é aquela altura que a questão já tinha me dado, 25. O A é o que eu quero descobrir e o tempo é 5. Mas eu já vou botar 25 aqui porque o T é o quadrado, tá legal? Tudo isso sobre 2, corta 25 com 25, A igual a 2 metros por segundo ao quadrado. Falou? Sabendo A, você aplica aqui a segunda lei de Newton, de forma muito tranquila finaliza. Força resultante igual a massa vezes aceleração. Olha só para o bloco A, a força resultante é 200 menos T, né, professor? Isso, 200 menos T é igual a massa do A é 20, vezes a aceleração, que é 2. Isso aqui dá 40, 40 vem para cá, negativo, 200 menos 40 é igual a tração, isso dá 160 newtons, tá? Só tem uma opção que tem 160 newtons, pode marcar e ir para a próxima. Vou só finalizar aqui, achar quanto vale aqui a massa do B, porque né, não precisava, já dava, só sabendo 160 já dava para ir para a próxima. Eu vou finalizar só para a gente praticar mais, tá? Então, olhando só para o corpo B agora, eu aplico a segunda lei de Newton para o corpo B, professor? Exatamente. Vou botar nesse espacinho aqui, olha. Força resultante é igual a massa vezes aceleração. A massa do B eu vou descobrir agora, e no lugar da força resultante aqui, é a tração, né, professor? Isso, que vale 160. É isso aí. Então, tração é igual a MB vezes A. No lugar da tração, 160, MB eu vou repetir e o A vale 2. Divide essas duas coisas. MB é igual a 160 dividido por 2, que dá 80 quilos, tá legal? Professor Davi, cara, eu tô do outro lado da corda, sabe? Você tá falando que essas questões aqui, desse bloco que você tá resolvendo agora, são questões simples, clássicas, básicas, que estão sempre aparecendo no concurso, e eu tô olhando para isso aí e eu não tô achando nada fácil. Rapaz, se você tá desse lado da que eu tô falando agora, que tá olhando para cá, tá cheio de névoa na sua frente, o que acontece? Eu quero que você preste muita atenção. Tudo isso aqui, pessoal, tem aqui no canal gratuito, tá legal? Agora, não adianta só você assistir às aulas, você tem que ter aí um bom livro como suporte, que é para você praticar, fazer exercício. Se você quiser referência de bons livros, é só me perguntar aí embaixo, tá? Que depois eu dou uma olhadinha e tento responder todo mundo, falou? Esse ano não, mas esse ano tá muito complicado, mas provavelmente no ano que vem, estou fazendo esse vídeo agora em 2019, provavelmente no início aí de 2020, se der tudo certo, vou estar lançando uma plataforma para EEA, tá bom? Uma plataforma específica para esse concurso, em que eu vou botar material didático, PDF, exercício para você trabalhar em cada vídeo, tá? Vou aproveitar os vídeos daqui do YouTube que você já conhece e já gosta, e vou fazer mais vídeos exclusivos. Eu vou montar uma plataforma muito bacana para esse concurso. Vê se você quer printar essa tela aí, cara, que a gente está acabando. Passamos da metade aí, né?
Eu tô cansado, cara. Trabalhei a beça hoje, mas arranjei esse tempinho para resolver essa prova para vocês. Vamos lá. Questão de número 86 na tela. Tá legal, galera. A questão de número 86 fala o seguinte: o conceito de grandezas vetoriais escalares é fundamental do estudo da física para garantir uma correta compreensão dos fenômenos e a precisa determinação das intensidades dessas grandezas. Dentre as alternativas a seguir, assinale aquela que contém, do ponto de vista da física, apenas grandezas escalares. Então eu não quero grandeza vetorial, pessoal, só grandezas escalares. Letra A, apareceu ali força-peso. Pessoal, qualquer força, força-peso, força elástica, força normal, força em física é uma grandeza vetorial. Peso é uma força, peso então, professor, vetorial, letra A está fora, isso. E automaticamente a letra B está fora, porque na letra B também aparece força. Tá ok? Letra C, intensidade da corrente elétrica. I, corrente elétrica I é vetorial? Não, é escalar. Temperatura, graus Celsius, graus Fahrenheit, é vetorial? Não, professor, é escalar. E a velocidade, Davi, cara, é escalar ou é vetorial? Gente, velocidade é vetorial. Velocidade e aceleração são grandezas vetoriais. A gente estuda primeiro a velocidade escalar, sem se preocupar com seu trato vetorial, sabe? Mas no estudo da cinemática vetorial, você vê que a velocidade e a aceleração são grandezas vetoriais, tá bom? Letra D, intensidade da corrente elétrica, potência mecânica e tempo são todas grandezas escalares. Pode marcar a letra D de dado tranquilamente. Questão de número 87, galera, fala o seguinte: uma esfera homogênea de massa m, considerada um ponto material, é colocada perfeitamente na extremidade A de uma barra também homogênea de peso igual a 20 newtons. Peso da barra, pessoal, vale 20 e comprimento de 80 centímetros, sendo que o ponto O até a extremidade B tem 60 centímetros. Qual deve ser o valor em quilograma da massa m da esfera para que a barra seja mantida na horizontal em equilíbrio estático? Adote G igual a 10. Beleza, volta pra cá, moçada. Vamos lá, vamos atacar a questão de número 87. A galera que assistiu aí a minha playlist de dicas de física para EEA fez essa questão de forma muito tranquila, porque um dos vídeos falava justamente disso. Figurinha carimbada nessa prova, tá? Equilíbrio estático, equilíbrio de um ponto material, o equilíbrio de um corpo extenso, torque. Vira e mexe aparece, tá? Depois você confere lá. Tem uma playlist dessa aqui no canal, professor? Isso. Chamada Dicas de Física, exatamente. Para EEA, isso mesmo. E só eu não sabia disso. Só você não sabia disso. Olha para cá. Tudo tem 80 centímetros. Esse pedacinho aqui é o ponto O da história, tá legal? Aí, daqui pro ponto O, a questão fala que é 60. Aí, poxa vida, se tudo é 80 e esse pedaço é 60, esse lado de cá, professor, é 20, né? Sim. O peso da barra, pessoal, a gente sempre desenha, representa no meio da barra, tá? Então, para mim, a figura aqui é o meio, e se aqui é o meio, eu boto o peso no meio, professor. Isso, não pode ser em qualquer lugar. Não, tem que ser no meio da barra. Isso aqui é o meio da barra, galera. Daqui para cá, tudo é 80, e o peso representado no meio. Se aqui é o meio da barra, esse lado tem quantos centímetros? Davizinho, cara? 40, né? Sim. E o lado de cá também tem quanto? 40. E se esse lado de cá tem 40, e esse pedaço vale 20, então esse pedaço aqui do ponto O até o peso vale quanto? 20 centímetros também, porque 20 mais 20 dá 40, né, professor? Isso, 40 mais 40, 80. Deu para entender, galera? Entendi. Representado essas coisas aqui, acabou a questão. Questão muito tranquila, aquela questão clássica de momento, né? Envolvendo aqui tipo uma gangorra, tipo uma balança, né, professor? Isso, cara. Esse peso vezes essa distância até o ponto O, até o ponto de aplicação, tem que ser igual a esse peso vezes a distância dele até o ponto de aplicação. Simples assim. Peso P, esse peso é desse corpo de massa M, tá? No final a gente acha a massa, tá bom? Vezes 20 centímetros, que é a distância dele até o ponto O, é igual a esse peso aqui, que vale 20, vezes a distância dele até o ponto O, que também é 20 centímetros. Pô, o professor tá de sacanagem. Era só isso mesmo, só. Corta 20 com 20, o peso é igual a 20 newtons, então a massa, já que peso é massa vezes gravidade, né? Então a massa é 2 quilos, tá? Porque 2 vezes 10 é 20, tá bom? Pode marcar aí 2 quilos, tá legal? Questão muito tranquila. Essa aqui também é muito tranquila. Figurinha carimbada nessa prova. Mas primeiro vamos ver a questão de número 88 na tela. Em um laboratório de física, um estudante analisa o comportamento de 3 lâminas metálicas quando aproximadas de um ímã. A lâmina 1 não é atraída por nenhum polo do ímã. Professor, a lâmina 1 não é ímã e muito menos é um objeto ferromagnético, né? Ela não é atraída? Exatamente. A lâmina 2 é atraída pelos 2 polos do ímã. Eita, professor, pelos 2 lados é isso. Só tem atração? Exatamente. Não tem repulsão? Não.
A lâmina 2 é um objeto ferromagnético, né, Davi? Com certeza. A lâmina 3 tem uma das suas extremidades atraída pelo polo norte e repelida pelo polo sul, enquanto a outra extremidade é atraída pelo polo sul e repelida pelo polo norte. Professor, a lâmina 3 é um ímã, né? Com certeza, cara. Agora é só ver aqui o que a questão quer de nós. Com base nessas informações, um estudante fez 4 afirmações. A gente quer a afirmação incorreta, fisicamente incorreta. A lâmina 1 é feita de material ferromagnético? Certo. A lâmina 2 é feita de material ferromagnético, mas não está imantada. Com certeza a letra B está certa. A gente quer a incorreta. C. A lâmina 2 é feita de material ferromagnético e está imantada. Galera, vocês já perceberam que a B e a C, uma é o contrário da outra? Se uma está certa, a outra tem que estar errada? Realmente, professor, letra C é o nosso gabarito? Com certeza, letra C pode marcar. Na sequência aí, a gente já vai cair na questão de número 89, aquela questão clássica de ondas, né, Davi? E isso, para você aplicar ali a equação fundamental da ondulatória, V igual a lambda F e garantir teu ponto. Vamos lá. Uma sirene produz um som de frequência 850 Hz que propaga-se no ar com uma velocidade de 340 metros por segundo. Nesse caso, o comprimento de onda desse som é de tico-tico-tico centímetros. Tá legal, pessoal? Veio para cá, estão aqui a nossa frequência, a nossa velocidade. V é igual a lambda vezes F, a gente vai calcular o lambda. 340 é igual a lambda vezes 850. Dá para cortar um zerinho de cada lado, né? Corta, corta. Lambda, então, é 34 dividido por 85, tá bom? Essa divisão, pessoal, dá 0,4, mas isso está em metro, tá legal? Já que aqui está em metro por segundo e aqui está em hertz, a minha resposta está em metro, falou? Para passar para centímetros, só dar 2 casas com a vírgula, né? 40 centímetros é a nossa resposta. Questão de número 89, 91 está aqui, então a 90 é teórica. Vamos lá, questão na tela. A figura a seguir representa um equipamento experimental para verificar a influência de um campo magnético uniforme em cargas elétricas em movimento. O equipamento é formado por uma fonte emissora de partículas alfa, 2 ímãs e um anteparo, que é o alfa, tá? Sabendo-se que as partículas alfa possuem carga positiva. Show de bola, elas são positivas, tá? As partículas são emitidas pela fonte com alta velocidade em trajetória retilínea. A região entre os ímãs forma uma região de campo magnético uniforme e, se o feixe de partículas for emitido, sem influência dos ímãs, as partículas atingirão o anteparo no centro do alvo, ponto entre as regiões A, B, C e D. Considerando que as partículas alfa estão sujeitas apenas à força magnética sobre as cargas elétricas em movimento, pode-se concluir corretamente que, após passarem pela região do campo magnético uniforme, as partículas atingirão o alvo na região, e aí tem as nossas opções A, B, C ou D. Essa questão, pessoal, você pode fazer aí de forma muito tranquila, aplicando a regra da mão direita para a força magnética, tá? Alguns autores gostam de usar a regra da mão esquerda, tá legal? Mas eu prefiro usar a regra da mão direita mesmo, que eu vou ensinar para vocês. Vou botar uma figura aqui para auxiliar a gente. Num primeiro momento, lógico, você tem que ver o seguinte. Nesse ímã, pessoal, nós temos 2 ímãs aí. O ímã que está embaixo está com o polo norte para cima e o ímã que está em cima está com o polo sul para baixo. O que isso quer dizer, professor? Quer dizer o seguinte. As linhas de indução do polo norte saem do polo norte e entram no polo sul. Então, esse campo magnético é de baixo para cima, né, professor? Isso. O sentido dele é de norte para o sul. Saindo do polo norte e entrando no polo sul, ele é de baixo para cima. Falou? Beleza, professor. Agora é só aplicar a regra da mão direita que você falou. Isso, cara. Eu quero que você preste muita atenção. Essa regra é muito tranquila. Você bota os seus dedos na direção do campo magnético, tá? Os dedos, sempre esses 4 dedos aqui. Você bota os seus dedos, esses 4 dedinhos aqui, sempre na direção do campo magnético. Nesse caso, o campo magnético está para cima, né, professor? Isso, então eu boto meus dedinhos para cima, desse jeito. Depois, o dedão que está aqui sozinho, separado, isolado, ele vai ser a tua velocidade. Para onde tiver a velocidade da partícula, o teu dedão aponta para lá, entende? Entendi, professor. Então, dedinhos para cima, porque ele está sempre na direção do campo magnético. Isso. E o meu dedão na direção da velocidade. Exatamente. Agora que você já colocou os dedinhos na direção do campo e o teu dedão no sentido da velocidade, você vai ver que a palma da tua mão está virada lá para o ponto C. Tá, né, professor? Isso, cara. Então a força magnética aponta para lá desse jeito. Pode marcar letra C sem medo. Questão de número 91, uma questão também muito tranquila. Velocidade igual a ΔS sobre ΔT, né, Davi? Isso, cara. Questão muito tranquila. Só tinha que prestar atenção nesse tempo aí, tá? Senão você errava bobeira nessa questão. Os radares primários de controle de tráfego aéreo funcionam com base no princípio da reflexão de ondas eletromagnéticas.
De acordo com esse princípio, uma onda é emitida por uma antena próxima ao local de pouso e essa onda se propaga até o avião, reflete e volta até a antena. Então, a onda está fazendo o caminho de ida e de volta. Ela vai até o avião, reflete e volta. Supondo o módulo da velocidade dessas ondas eletromagnéticas igual à velocidade da luz no vácuo, né? 300 mil km por segundo. Se o intervalo de tempo entre a transmissão e a recepção, essa é a parte importante que eu estava falando para vocês. O intervalo de tempo de ida e de volta dessa onda é de 1 milissegundo. Conclui-se que o avião está a uma distância d. Então, o intervalo de tempo que foi dado para você é de ida e de volta. Mas o que o cara está perguntando é a distância do radar até o avião. Então você não pode usar o tempo de ida e de volta. Você tem que usar o tempo só de ida. Deu para entender, pessoal? Tem que ficar atento à pergunta da questão. A questão é saber qual é a distância em quilômetros do avião até a antena. Né, professor? É por isso que eu não posso usar o tempo de ida e de volta? Não, você tem que usar o tempo só de ida. Porque se você usar de tempo de ida e de volta, você estará calculando a distância de ida e volta. Você pode até fazer desse jeito e no final você divide por 2, tá bom? Beleza, moçada, volta para cá, questão de número 91, estamos acabando, vamos lá. A velocidade então é 300 mil km por segundo e o meu ΔT é de meio segundo, né, professor? Isso, porque ida e volta é 1 milissegundo, meio milissegundo. Ida e volta é 1 milissegundo, então se eu quero só ida, é meio milissegundo. Lembrando que o mili é 10 elevado a menos 3. Acabou a questão, Davi? Acabou. V é igual a ΔS sobre ΔT, no lugar do V, 300 mil. Tá legal? No lugar do ΔS a gente repete e o ΔT 0,5 vezes 10 elevado a menos 3. Multiplica esses dois, ΔS é igual a 300 mil, já corta logo 3 zeros, que multiplica meio vezes 10 elevado a menos 3. Corta logo 3 zeros daqui, com esse 10 a menos 3, 300 vezes meio, resposta 150 km, tá? Multiplicar por meio, pessoal, não esquece, multiplicar por meio é a mesma coisa que dividir por 2. Falou? Questão de número 93. Essa aqui é outra trolha, que nem aquela questão lá dos vetores, né, professor? Isso, é o tipo de questão que você faz se der tempo no final. Coincidiu de eu lançar agora há pouco tempo a minha playlist de força elétrica, sabe? Eu fiz eletrostática e fiz força elétrica já. E aí o pessoal que estava estudando para essa prova, agora de 2019, né, 2020.1, que aconteceu agora no ano de 2019, acabou vendo as minhas 3 aulas de força elétrica e se deram muito bem, porque eu estava lançando a aula justamente muito perto da prova e quem assistiu se deu muito bem porque lembrou. Tem horas, pessoal, que a gente precisa se preocupar com o trato vetorial da força, que é esse tipo de questão aqui. Não adianta só você lembrar que a força elétrica é KQQ sobre D ao quadrado. Não. Você tem que se preocupar qual é a direção e o sentido da força e no final calcular a força resultante. De novo, vetores caindo nessa prova. Acompanha aí a leitura da questão. Tá legal, pessoal. Estava ali comentando da questão de número 93, né? Mas, primeiramente, a gente tem a questão aqui de número 92, que é uma questão teórica. Vamos ver o que a questão quer de nós. Assinale a alternativa que completa corretamente a frase. No estudo da ondulatória, de acordo com o princípio de Huygens, cada ponto de frente de onda pode ser considerado como uma nova fonte de ondas secundárias. Portanto, pode-se afirmar corretamente que as novas fontes secundárias possibilitam que a onda formada, e aí estão as nossas opções. Letra A, tenha seu comprimento de onda alterado. Não, pessoal, o comprimento de onda continua inalterado. A frequência depende da fonte, tá legal? E se for a mesma fonte, vai ter a mesma frequência. A letra C tá errada. A velocidade de propagação, pessoal, depende do meio. Se é o mesmo meio, tem que ter a mesma velocidade de propagação, tá legal? Letra B é o nosso gabarito, contorne obstáculos no fenômeno da difração. Difração, pessoal, é um fenômeno ondulatório que só pode ser explicado utilizando justamente esse princípio de Huygens, tá legal? Que é a propriedade que as ondas têm de contornar obstáculos, tá? Questão de número 92, letra B. Agora sim, deixa eu trocar a tela aqui para a gente atacar a questão de número 93, que fala o seguinte. 3 cargas elétricas pontiformes estão no vácuo dispostas nos vértices de um triângulo retângulo conforme a figura a seguir. Em função dos valores de distâncias e cargas indicados da figura, assinale a alternativa que indica a intensidade da força eletrostática resultante em newtons na carga negativa. Utilize a constante eletrostática do vácuo, 9 vezes 10 elevado a 9. Beleza, pessoal, vem para cá então, figura da prova está aqui. Essas distâncias são de 30 centímetros para os dois. Como é que a gente começa a questão? Primeiro, representando aqui os vetores, tá legal? Esse cara aqui é uma partícula positiva e essa aqui é uma partícula negativa. O que acontece? Acontece que esses dois vão se atrair. Então, eu tenho uma força de atração entre esses dois caras, tá? Que eu vou chamar aqui de F1. Da mesma maneira,
esses dois também vão se atrair, porque esse é positivo e esse é negativo. Então rola aqui, nesse ponto, uma força de atração também, que eu vou chamar aqui de F2. Tá legal? Não veja essa resolução, não veja a resolução dessa questão sem antes, tá? Se você não tiver base, não veja a resolução dessa questão sem antes ter assistido a minha playlist lá de força elétrica. Tem 3 vídeos lá, tá bom? Senão você vai ficar meio perdido no que eu vou fazer ali. E agora a gente calcula F1 e F2. E como F1 e F2 são dois vetores que formam 90 graus entre si, a resultante vetorial desses dois vetores vai ser dada pelo teorema de Pitágoras, né, professor? É isso aí. Mas primeiro eu preciso saber quanto vale F1 e quanto vale F2. Vamos lá, vamos calcular isso aí. F1 vai ser igual ao K0, que é a constante eletrostática do vácuo, que multiplica as duas cargas sobre a distância ao quadrado. Só que essa distância tem que estar em metro. Sempre, né, professor? Isso. Ou você bota lá 0,3 metros, ou você atrapalha com base 10, 30 vezes 10 elevado a menos 2, já passei para metro, ou simplesmente 3 vezes 10 a menos 1, tá bom? Então, F1 vai ser igual a 9 vezes 10 elevado a nona, que multiplica a carga 1 e a carga 2. As duas estão em microcoulombs. Não esquece que o micro é 10 elevado a menos 6, tá? Por isso que eu tô falando, veja a minha playlist, tá legal? Dessa matéria, antes de assistir isso aqui, se você não tiver base. Então, é 3 vezes 10 a menos 6, 2 vezes, né, professor? Isso. Vocês já sabem que isso aqui é em módulo, não carrega o sinal para cá. Tudo isso dividido pela distância elevada ao quadrado. Eu vou botar aqui 3 vezes 10 elevado a menos 1 elevado ao quadrado, tá ok? Já andei com a vírgula aqui, uma casa para cá e diminui um do expoente. Falou? Repete tudo lá em cima para a gente dar uma cortada boa aí. 9 vezes 3 vezes 3 vezes 10. Isso aqui dá menos 12 com mais 9 dá menos 3. Tudo isso dividido pelo 3 ao quadrado, que dá 9. E aqui é só multiplicar o expoente, né? 9 vezes 10 elevado a menos 2. Esse 9 de cima eu corto com o 9 de baixo. O que sobrou? 3 vezes 3, 9. Esse 10 elevado a menos 2 sobe positivo, né, professor? Isso. E mais 2 com menos 3 dá menos 1 Newton. Então aqui F1 vale isso, tá legal? Repito, confere lá essa playlist de força elétrica que eu explico o que eu estou fazendo aqui. Esses atalhos que eu estou fazendo aqui, lá é explicado passo a passo, tá bom? F2 vai ser igual a constante eletrostática do vácuo, 9 vezes 10 elevado a nona. As duas cargas, o F2, as duas cargas agora é o 3 microcoulombs, né, e o 4, tá? O sinal negativo você não carrega para lá, sempre em módulo. 3 vezes 10 elevado a menos 6, que multiplica 4 vezes 10 elevado a menos 6, tudo isso dividido pela distância ao quadrado, que também é 30 centímetros, ou seja, 3 vezes 10 elevado a menos 1 ao quadrado, tá? Vou fazer a mesma coisa que eu fiz em cima, F2 é igual a 9, vezes 3, vezes 4, base 10, a gente repete a base, soma os expoentes, isso aí dá menos 3, dividido por 9, vezes 10 elevado a menos 2, corta 9 com 9. Falou? Esse cara sobe positivo, né? Então vai dar menos 1, os que eu já sei, 3 vezes 4, 12, vezes 10 elevado a menos 1, Newton. Show! Agora é você entender isso, cara. São dois vetores que formam 90 graus entre si e a resultante de dois vetores que formam 90 graus, você tem aqui uma resultante bem aqui no meio, tá legal? E como é que você calcula isso? Aplicando o teorema de Pitágoras, tá legal? Beleza, professor. A força resultante ao quadrado, então, é igual a F1 ao quadrado mais F2 ao quadrado. Isso. Esse F1, eu vou botar isso aqui, ó, 9 vezes 10 a menos 1 ao quadrado. A força resultante ao quadrado é igual. Já vou elevar ao quadrado, tá, pessoal? 9 vezes 9, 81. 10 elevado a menos 1 ao quadrado, tá? 10 elevado a menos 2. Mais. O F2 eu vou botar isso aqui. 144, já elevei ao quadrado, tá? Vezes 10 elevado a menos 2, já elevei ao quadrado. Agora é só somar essas duas coisas e tirar a raiz do outro lado. Força resultante ao quadrado é igual a 81 mais 144, dá 225, tá? Vezes 10 elevado a menos 2, e tirando a raiz, a força resultante é igual a raiz quadrada de 225 vezes 10 a menos 2. A raiz de 225, pessoal, é 15, e a raiz de 10 a menos 2 é 10 a menos 1, tá? Beleza, professor? Acabou, né? Sim, finalmente acabamos. Força resultante, anda uma casa com a vírgula, tá? Esse 10 a menos 1 indica isso, 1,5 newtons, tá? 10 a menos 1 nada mais é do que você andar com a vírgula uma casa para a esquerda. Isso aqui e isso aqui estão te falando a mesma coisa. Falou?
Vê se você quer printar toda essa tela aí, que a gente está acabando, mas eu preciso apagar esse quadro para finalizar. Beleza, moçada? A questão de número 94 fala o seguinte. Dois condutores elétricos, isolados um do outro, de capacidades eletrostáticas diferentes, C1 e C2, estão carregados com diferentes quantidades de carga, Q1 e Q2. E, em função desses fatores, adquirem potenciais V1 e V2, diferentes, V1 e V2. Se esses condutores forem colocados em contato um com o outro e, em seguida, afastados novamente, pode-se afirmar que... Galera, essa matéria você encontra na parte da física chamada em condutores em equilíbrio eletrostático, tá legal? Quando você coloca esses dois condutores em contato, após algum tempo vai haver um equilíbrio entre eles. Esse equilíbrio se chama equilíbrio eletrostático. E quando isso acontece, cada um desses condutores vai ter o mesmo potencial, sabe? O potencial V1 vai ser igual ao potencial V2. Já que os dois potenciais são iguais, não tem diferença de potencial entre eles, sabe? Se os dois são iguais, V1 menos V2 é igual a zero, né, professor? Isso. E você marcaria a letra D de dado de forma muito tranquila. A diferença de potencial entre os condutores é zero. Mas isso só acontece se eles estiverem em equilíbrio eletrostático, tá legal? Subentende-se que quando a questão fala que vai haver um contato entre eles, justamente vai cair numa situação dessa, em que eles vai ter um rearranjo de cargas elétricas e no final eles estarão em equilíbrio eletrostático. Mas, enfim, o texto não fala isso. Deveria ter falado, tá legal? Então, pode ser, na minha opinião, não deveria ser anulada não, mas pode ser que essa questão seja anulada por não falar sobre isso, tá legal? Que os dois, após esse contato, entraram em equilíbrio eletrostático, tá bom? Resposta, então, letra D de dado. Trocando a tela aí, vamos para a questão de número 95. O esquema a seguir representa um circuito elétrico formado por uma fonte ideal que fornece uma diferença de potencial de 100 volts. Um reostato R1, cuja a resistência elétrica pode ser ajustada no valor de 0 a 300 ohms. E um aquecedor R2. Sabe-se que, com o reostato na posição 0 ohms, o aquecedor gera calor e consome do circuito 100 watts de potência elétrica. Com base nesses dados, pode-se afirmar corretamente que, se o reostato estiver na posição de 50% da sua resistência, o aquecedor irá consumir, watts do circuito. OBS, considere que o reostato e o aquecedor são resistores ômicos. Beleza, pessoal? Volta para cá. Penúltima questão de física nessa prova. Não esquece de deixar um like nesse vídeo, tá? Se você estiver gostando, estiver assistindo até agora. Não esquece não, deixa um like nesse vídeo, se inscreve aí no canal, tá? Questão de número 95 não é bobinha não, tá? Parece um circuito em série simples, mas não é não. A questão tem dois momentos, cobra aqui o conceito, assim, as várias fórmulas da potência. Questão muito legal, gostei da questão. Vamos lá. Ele diz que quando R1 tá valendo zero, a potência dissipada aí no circuito, ou seja, a potência dissipada pelo aquecedor em R2 é 100 watts. Então, quando esse cara vale zero, eu nem me preocupo com ele, é como se ele não existisse. E eu só me preocupo com esse aqui. Eu não sei o valor de R2, ele me dá a potência e me dá a tensão, que vale 100 volts. Eu consigo achar o valor de R2? Claro que consegue. Você só precisa trabalhar com isso aqui, ó. Potência é igual a U ao quadrado sobre R. Tá? Se você nunca viu as fórmulas que a potência tem isso aqui no canal, vou deixar aí embaixo também na descrição, tá? Potência, pessoal, U ao quadrado sobre R. A potência vale 100, tá legal? Vou botar aqui no lugar da potência o 100. No lugar desse U, eu vou botar 100 ao quadrado, que o U é 100, tá? Então é 100 vezes 100. Show? 100 ao quadrado. Dividido por R. Corta logo 100 com 100. Aqui ficou 1. Quando esse R vier para cá, R é igual a 100 ohms. Professor, esse R que a gente calculou é o R2, né? Isso, a gente calculou aqui o R2. Ele vale 100 ohms. Agora que eu sei disso, eu posso finalizar a questão. Porque, num segundo momento, o R1 já entra na jogada, ele entra valendo 150, conforme eu falei para vocês aí na leitura. Se ele vai de 0 a 300, ele está trabalhando com 50%, ele está valendo 150, nada a ver, isso. Então ele já entra na jogada, agora eu tenho um circuito em série com dois resistores e a tensão continua sendo 100. O que mudou? O que mudou é que agora, pessoal, ele quer saber qual vai ser essa nova potência. Aí você vem comigo aqui, olha. Lei de Ohm, U é igual a REC vezes I. O U é 100. Na associação em série, o REC é a soma de todos os resistores. Nesse caso, 150 mais 100, 250, né, professor? Isso, 250 vezes I. Cortei. I é igual a 10 por 25. Vamos dar uma simplificada por 5? Por 5 dá 2, por 5 dá 5, é igual a 2 quintos. Legal? E sabendo disso, eu consigo finalizar? Consegue sim, cara. Você só precisa usar agora essa fórmula aqui, ó. A potência é igual a R
vezes I ao quadrado. Num circuito em série, o I que circula pela associação é sempre o mesmo, né, professor? Isso, o I em série e o I não muda, o I é constante. O I que passa aqui também passa aqui. E para eu calcular a potência agora, eu preciso do valor do R2 e do I que está passando nele. E eu já tenho esses dois valores. O R2 vale 100 e a corrente que passa por ele vale 2/5. Acabou a questão. Então a nova potência agora vai ser igual a 100 que multiplica 2/5 ao quadrado. Ou seja, 2 ao quadrado é 4 e 5 ao quadrado é 25. Tá legal? A potência vai ser igual. Por 25 dá 1, por 25 dá 4. 4 vezes 4, 16 watts. Tá bom? Beleza, pessoal. Deixa eu sair da frente, caso você queira printar essa tela aí. E eu já boto a questão de número 96 na tela. Show de bola, moçada. A questão de número 96 fala o seguinte. Assinala a alternativa que completa corretamente a frase. Durante o fenômeno da refração, uma onda... Refração, tá, pessoal? Não é reflexão, não. Refração, passagem da onda de um meio para o outro, tá ok? Uma onda eletromagnética, ao passar de um meio de propagação para outro com velocidade menor, a onda refratada, ele quer saber se inverte de fase ou não inverte. Na refração não inverte não, pessoal. A fase não inverte. Ou é a letra C ou é a letra D. Aí agora você precisa saber o que acontece com o comprimento de onda. Pessoal, a única grandeza que fica constante, que permanece constante e inalterada na refração é a frequência, tá legal? E a gente vai usar isso ao nosso favor. A velocidade muda, o comprimento de onda muda. Mas muda como? Muda de forma diretamente proporcional, entende? Se a velocidade aumenta, o comprimento de onda aumenta. Se a velocidade diminui, o comprimento de onda diminui. Como a questão diz que no outro meio de propagação a velocidade é menor, a onda refratada tem que ter também um comprimento de onda menor. Por isso que o gabarito é a letra C, tá bom? A frequência tem que ficar constante, pessoal. Quando você isola assim a frequência, você bota F é igual a V sobre lambda. Fica fácil de ver isso. Para que F dê sempre o mesmo valor, se eu aumento o valor da velocidade, eu tenho que aumentar o valor do lambda também. Senão, quando eu fizer essa divisão, eu não vou achar o mesmo resultado, entende? Por exemplo, se a velocidade vale 10 e o lambda vale 2, quando eu fizer 10 dividido por 2, eu acho 5. Show de bola, professor. Se a velocidade vai agora para 50, aumentei a velocidade. Entendi. Se eu continuar com o lambda valendo 2, a minha frequência não vai ser mais constante, entende? Então, na mesma proporção que eu tenho que aumentar em cima, eu tenho que aumentar embaixo para que isso continue dando o mesmo valor, o mesmo resultado. Tá legal? Beleza, galera, volta pra cá então, só para eu me despedir de vocês. Espero que vocês tenham gostado de toda essa resolução. E se isso aconteceu, deixa um like nesse vídeo, se inscreve no canal, manda pro teu amigo, para aquele guerreiro, para aquela guerreira que tá aí estudando junto contigo e quer passar nesse concurso também. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.